Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna e glória no céu, se eu for firme e fiel e guardar a sua palavra. Agradeço a Deus, irmãos, sentado no banco. O Senhor me fez recordar umas obras que Ele fez na minha vida. Irmãos, eu agradeço a Deus. Irmãos, quando a gente batiza de novo, a gente fica com desejo de convidar alguém para vir na casa do Senhor. E eu fui até um vizinho e conversando com ele, na minha empolgação, querendo falar da graça, ele ficou nervoso comigo e falou assim: olha, sai de perto de mim, senão eu vou te bater. Eu olhei para ele, fiquei assustado e saí, irmão. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fui fazer, né? Mas tá bom, irmãos, e passando os dias, eu estava trabalhando numa empresa, a empresa me dispensou, irmãos, e quando a gente é solteiro, a gente anda muito de bicicleta, e eu vim provado, irmãos, parei na frente de casa, deixei a bicicleta na calçada, sentei na calçada, e fiquei pensando, puxa, Senhor, não é bom um servo de Deus ficar desempregado, isso não é bom, e eu estou desempregado agora, e conversando com Deus ali, irmãos, de repente o Senhor me virou a minha cabeça e eu vi aquele moço e o Senhor falou, vai lá falar da minha graça para ele. Eu falei, não, Senhor, esses dias atrás eu fui falar da tua graça para ele, ele falou que ele ia me bater. Aí o Senhor falou assim, olha, quando você faz alguma coisa, não foi eu que mandei você fazer, mas quando eu mando você fazer, vai e faz porque vai dar certo. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquela hora eu pensei comigo, medroso do jeito que eu sou, ele é um rapaz alto, forte. Eu falei, não, Senhor, é melhor a gente ser prudente. Eu fui pegar minha bicicleta para entrar em casa, irmão. Eu digo com franqueza, a bicicleta caiu do lado, o corpo virou, foi até o moço, olhou para ele e falou assim, a tua tristeza é a minha tristeza, a tua angústia é a minha angústia, mas a tua alegria é a minha salvação é a tua salvação. Você quer congregar comigo? Ele falou, eu quero. Que hora que começa o culto? Eu 7h30, então vamos congregar. Agradeço a Deus, irmãos. O moço foi, congregou com nós, resumindo bastante, Deus chamou ele na graça, irmãos, e ele foi embora para a casa dele, irmãos, e a mãe dele, irmãos, é uma senhora muito nervosa, muito brava, irmão, e ela me cercou na rua e chamou, vem cá, menino, preciso falar com você. Eu falei, pode falar. Ela falou, olha, é o seguinte, o que você fez com meu filho? Eu não fiz nada. O meu filho está diferente, ele não bebe, ele não fuma, ele não joga, ele não sai de casa, o menino não parava em casa, o menino bebia, o menino jogava, o menino fazia tanta coisa, agora ele não sai de casa, ele limpa a casa, ele lava a louça, ele está procurando até emprego. Eu falei, olha, minha senhora, eu não fiz nada para ele, eu preciso falar com você. E saiu, irmãos. Passou um dia, ela chamou eu de novo, fui até a casa dela, ela entra para dentro. Eu entrei e falei, Senhor, tem misericórdia. Ela falou, o que você fez com meu filho? Eu falei, eu não fiz nada, minha senhora. Você fez alguma coisa com ele? Conta para mim o que você fez com ele. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar para ela? O Senhor falou assim, fala para ela que quem fez a obra no coração dele fui eu. Quem chamou ele na graça fui eu. Quem converteu ele, quem mudou ele fui eu. Você não fez nada. Eu falei, olha, dona Zoraide, eu posso dizer uma coisa para a senhora, não vai ficar brava comigo? Ela, não vou ficar brava, mas fala logo que eu tenho que trabalhar. Olha, quem fez alguma coisa com o teu filho, não foi eu, foi Jesus Cristo, porque o Senhor que mudou ele, o Senhor que transformou a vida dele, o Senhor que fez algo com ele. Eu sou um homem carnal, não posso fazer nada. Ela falou assim para mim, olha, na tua igreja Deus fala para o homem na terra, não fala. Que dia que tem culto? Quarta-feira. Eu posso congregar com você? Pode. Irmãos, agradeço a Deus, eu não resumindo. Ela foi congregar com nós, ficou congregando, irmãos. Mas o mais interessante, irmãos, que nesse tempo que ela estava congregando, o irmão mais novo daquele rapaz, o André, ele trabalhava numa determinada empresa e eu desempregado. Irmãos, Deus preparou que eu entrei na mesma empresa que esse moço trabalhava, irmãos, e começamos a trabalhar junto, ia para casa e voltava, nós dois juntos, sempre juntos. Irmãos, e de repente, irmãos, dentro daquela empresa, a encarregada daquela empresa era uma moça, ela começou a olhar para mim, irmãos, e começou a me observar, e começou a passar tempo nessa observação, irmãos, quase 1 ano, mas chegou um dia que ela chegou em mim e falou assim, moço, preciso falar com você. Eu falei, será que eu fiz de errado, né? Porque a gente está trabalhando, alguma coisinha errada sempre sai. Preocupado, irmãos, com alguma coisa errada que eu fiz. Ela olhou e falou, moço, eu tenho te observado e percebi, você não tem namorada, né?
Eu olhei para ela assim, por que você pergunta? Ela falou, não, porque eu vejo você sair daqui, ir embora para tua casa, voltar para tua casa, e eu sempre vejo você com o André, e não vejo você com ninguém. Ela falou assim, eu não falei para ela que eu não tinha namorada. Eu falei, realmente eu vou com o André e vou por você. Você não quer namorar comigo? Eu falei, Senhor, e agora? O que eu falo para ela, Senhor? Aí o Senhor falou assim para ela, falou, fala para ela que você tem namorada. Eu olhei para ela assim, falei, moça, eu tenho namorada, mas qual é a minha namorada, Senhor? O Senhor falou para mim assim, a tua namorada é a graça de Cristo Jesus, que está dentro do teu coração, e que ela você não a deixa, e que ela você não abandona, que você é fiel a ela, que você ama ela, e que você casou com ela para a vida eterna, e não adianta ela querer nada com você, porque você não vai aceitar. E assim eu falei para aquela moça se assustou, saiu brava, nervosa, irmãos, e de repente saiu o André de um certo lugar, olhou assim e disse para mim, agora eu sei que o crente é fiel na terra, porque em casa eu estava desafiando a Deus e falei para o Senhor, Senhor, permita que eu veja se o homem crente, quando ele é tentado, se ele suporta a tentação, se ele aguenta a tentação. Irmãos, e assim, irmão, fomos embora para casa, chegou em casa, ele ficou num lugar, ele foi até a casa dele, voltou e falou assim, preciso perguntar uma coisa para você. Eu falei, olha André, se eu puder responder, eu vou responder, caso contrário, você fica em paz. Ele falou, não, tá bom. Olha ele assim, eu sou Jesus Cristo, é filho de Maria, não é? Materialmente falando. Eu falei, materialmente falando é. E é filho de José, materialmente falando. Eu falei, realmente, ele é filho de Maria e José. Ele falou, mas responde uma coisa para mim. E Deus é filho de quem? Eu abaixei minha cabeça e falei, Senhor, não tem resposta a essa pergunta. O Senhor falou assim, mas fala assim para ele. Fala, André, sabe o que você faz? Você começa a congregar junto comigo. E você vai congregando, e você vai ver que daqui a um tempo, Deus vai falando com a tua alma. Aí você dobra tudo isso. Aí quando Deus te chamar na graça, você fica mais crente ainda. Aí você dobra tudo isso e vai se santificando. Quando você chegar a uma santidade plena, uma santidade pela qual agrada a Deus, você vai morar com Ele lá no céu. E chegando lá no céu, você vai estar face a face com Deus. Aí você pergunta para Ele, porque eu não vou saber responder, porque eu não sei mesmo. Tá bom assim com você? Ele olhou para mim assim e falou, tá bom, então a partir de hoje eu vou começar a congregar. Irmãos, resumindo bastante, o moço congregou, Deus chamou na graça, foi auxiliar de Job tocando violino, hoje é casado, irmãos, e está lá servindo a Deus. Agradeço a Deus também, irmãos, morando na cidade de Marim, que uma moça ligou para mim e falou, paz Deus, irmão, amém, tudo bem, tudo bom. Irmão, você faz uma parte comigo, com a mocidade? Eu falei, tá bom, filho, eu faço sim. Falou, irmão, mas a gente precisa do carro do irmão. Eu falei, não tem problema, irmão. Agradeço a Deus, irmão, que cheguei lá, tinha mais moço do que eu imaginei. Colocamos tudo dentro do golzinho que eu tenho e fomos para o mercado, irmão. Chegou no mercado, eles entraram para o mercado e eu comecei a observar que coisa linda, irmãos. A mocidade trabalhando na obra de Deus. E um pega isso, outro pega aquilo e foram comprando, o Senhor fica só observando. Agradeço a Deus, irmão, fizeram uma compra que é a coisa mais linda, irmãos. Aí o Senhor falou, agora você vai fazer as partes diferentes, tá bom assim? Você percebeu o que eles comprou? Percebi. Aí eu fui, irmãos, o Senhor deu guia. A gente foi comprando aquilo que Deus mostrava, irmãos. Mas agradeço a Deus, irmão, mais a compra e mais a mocidade. O carro foi quase arrastando, pegando nas lombadas. Mas para nós não tem problema, irmãos. E portanto, irmão, que nós chegamos na casa de serva de Deus, batemos palma, a serva de Deus saiu, a mocidade entrou, olhou e falou, irmão, Deus preparou isso aqui para a irmã. A gente via lágrima rolar no rosto, irmãos, e de repente oramos junto com a irmã e fomos embora. E de repente, irmãos, a irmãzinha mandou um áudio para nós, irmão Elcio, você precisa ouvir isso daqui. E a gente estava ouvindo, a menininha gritando, mamãe, eu estava com tanta vontade de comer bolacha, Deus preparou bolacha. Mamãe, eu estava com tanta vontade de comer Danone, Deus preparou Danone. Mamãe, eu estava com tanta vontade de comer um bolo, Deus preparou um bolo. Irmãos, isso não é para incitar filho de ninguém, mas é para contar a obra que Deus fez. Eu agradeço a Deus, irmãos, são muitas maravilhas, mas o Senhor dará graça de outro dia a gente poder contar. Tem mais servos de Deus. Irmãos, eu vim a trabalho, na verdade, na cidade de Maringá, tem uma carga
para fazer lá, mas, irmãos, lembrando da minha tia, liguei para o meu chefe, falei, posso visitar a minha tia? Ele falou, vai lá, filho, ele também é nosso irmão. Falou, vai lá, filho, serve a Deus, faz aquilo que Deus te manda. Eu falei, tá bom, então estou aqui, irmãos, não trouxe saudação, mas desejo levar a saudação para saudar a minha comum congregação em Mairinque, Jardim Flora, com a santa paz de Deus. Amém. E por onde eu passar também, irmãos, peço a vós as vossas orações, que oreis a Deus por mim, pela minha família, que nas minhas humildes orações não esquecerei de nenhum de vós. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.